Vanessa precisava de um estúdio para a marca dela, não de uma colega de quarto. Meu pai nem se levantou para dizer aquilo. Ele ficou sentado ali, girando o vinho caro na taça, enquanto eu estava na porta segurando 2 ingressos de cruzeiro de luxo que eu havia comprado para eles. Ela está realmente fazendo algo da vida dela. Dali continuou, com a voz entediada. Você tem 29 anos, Corenza. Você é um peso morto. Tire seu lixo do meu corredor. Vá morar na rua. Por mim, tanto faz. Talvez o frio congele esse olhar azedo da sua cara. Eu olhei além dele. Meu quarto de infância não era mais um quarto. Estava destruído. As paredes pingando com tinta rosa neon fresca. Minha mesa substituída por ring lights. Toda a minha vida enfiada em 3 sacos de lixo pretos empilhados no chão, como folhas molhadas. Eu não gritei. Não chorei. Coloquei o envelope com os ingressos do cruzeiro gentilmente na mesa do hall. Um símbolo silencioso das férias que eles acabaram de perder. Depois peguei meus sacos de lixo e saí direto para a noite gelada, sem dizer uma única palavra. Eu dirigi meu sedã velho e, batido pela neblina fria de São Paulo, até encontrar um motel com a placa de vagas piscando na rodovia. O aquecedor do carro chacoalhava como um pulmão moribundo, soprando ar morno contra minhas mãos congeladas. Era apropriado, na verdade. Meus pais odiavam aquele carro. Diziam que era uma vergonha na garagem deles. Eles não sabiam que eu dirigia de propósito. Era camuflagem. Enquanto eu sentava na cama irregular do motel, ouvindo o vento uivar lá fora, minha mente voltou à raiz de tudo. O pecado original. Meu pai chamava de o erro de 5 milhões de reais. Aconteceu em 1999. Eu tinha 4 anos. Dali tinha uma reunião marcada com um grupo de investidores para entrar numa startup de tecnologia antes de abrir o capital. Mas naquela manhã, eu acordei com febre de 40 graus. Tive uma convulsão. Dali teve que faltar à reunião para me levar ao pronto-socorro. Aquela startup explodiu. Os investidores que foram à reunião viraram milionários. Dale, não. Ele nunca me deixou esquecer. Todo aniversário, depois de cortar o bolo, ele olhava para mim com aquele olhar vazio e cheio de ressentimento e dizia: "Você me custou 5 milhões de reais, Corenza. Você começa a vida com saldo negativo." Ele não criou uma filha. Ele gerenciou um mau investimento. Aquele ressentimento virou o que eu chamava de imposto parasita. Desde os 16 anos, eu pagava aluguel para morar na minha própria casa. Todo o contra-cheque dos meus bicos era retido. Dali chamava de juros da dívida. Mas não era só aluguel. Eu financiava a filha de ouro. Vanessa era o ativo. Eu era o passivo. Quando Vanessa quis ser modelo, eu paguei as fotos profissionais. Quando ela quis ser influenciadora, Bela me disse que eu tinha que pagar os preenchimentos labiais e os dias de spa porque Vanessa precisava estar com a aparência certa para casar rico. Eles me secaram mês após mês, dizendo que eu deveria ser grata por não terem me colocado para fora mais cedo. Eles olhavam para meus moletons grandes demais e meu coque bagunçado e viam um fracasso. Vi uma mulher se virando com freelances de programação, mal conseguindo pagar as contas. Estavam errados. Eu tirei o laptop da bolsa e coloquei na mesa do motel. A carcaça estava arranhada, mas o processador dentro era de nível militar. Eles achavam que eu consertava impressoras para viver. Não sabiam que eu era uma consertadora financeira para firmas de venture capital de alto risco. Quando uma empresa está sangrando dinheiro e maquiando os livros, os investidores me mandam entrar. Eu caço fraudes, rastreio ativos escondidos, encontro a podridão no balanço e corto fora. Eu sou cirúrgica, eu sou impiedosa. E eu sou muito, muito cara. No ano passado, minha renda base foi de 650 mil reais, sem contar bônus. Eu poderia ter comprado a casa deles à vista 3 vezes. Poderia ter quitado a hipoteca deles numa única tarde, mas não fiz. Escondi meu dinheiro em contas offshore e carteiras diversificadas. Usava roupas de brechó e dirigia um sedã enferrujado porque sabia que se eles soubessem meu valor real, não iam só me sangrar, iam me esquartejar. Eu sentei no quarto escuro do motel, a luz azul da tela iluminando meu rosto. Eles achavam que tinham descartado um pedaço de lixo. Não faziam ideia de que tinham acabado de declarar guerra a uma mulher que destrói criminosos financeiros para viver. Eu precisava trabalhar. O trabalho era a única coisa que fazia sentido quando o resto do mundo estava se dissolvendo. Estendi a mão para pegar o laptop.
A máquina que guardava as chaves criptografadas de toda a minha carreira. Minha mão fechou no ar vazio. A bolsa estava leve, leve demais. Meu estômago afundou tão forte que fiquei tonta. Despejei o conteúdo no edredom do motel. Carregadores, cabos, um HD, mas o laptop, a máquina preta fosca que continha algoritmos que valiam milhões, tinha sumido. Eu não entrei em pânico. Peguei o celular e abri o app de localizar dispositivo. Observei o pontinho azul piscar. Não estava na casa dos meus pais. Estava a 3 quilômetros, piscando firme no endereço na Rua Augusta. Casa de penhores e empréstimos fácil dinheiro. Eu dirigi até lá num estado de transe. A neblina fria virava lama cinza. Quando entrei na loja, o cheiro de poeira e desespero me acertou na hora. Mostrei minha identidade e o número de série no celular para o cara atrás do vidro. Ele nem levantou os olhos da revista. Não posso te dar sem o ticket, ele disse. Política da loja. Ou você pode registrar boletim de ocorrência e esperar 3 semanas. O ticket. Eu corri de volta para o carro. Abri o porta-malas e arrastei os 3 sacos de lixo pretos que Dale tinha jogado para mim. Rasguei eles ali mesmo no estacionamento, as mãos tremendo no vento gelado. Cavei entre minhas roupas, sapatos velhos e livros até achar. Um papel amarelo amassado manchado de pó de café, embolado dentro de uma calça jeans. Bella não tinha só me empacotado, ela tinha me saqueado. Voltei para dentro, alisei o recibo no balcão e paguei R$ 800 para comprar de volta minha própria propriedade. Sentei no banco da frente do carro, abraçando o metal frio do laptop contra o peito, e foi quando a segunda notificação chegou no celular. Um e-mail do Detran, aviso de transferência de responsabilidade. Eu encarei a tela. Meu sedã, o carro que eu comprei à vista há 5 anos, mas mantive no nome do Dale para economizar no seguro porque eu era econômica. Ele tinha vendido online 3 horas atrás. O carimbo de tempo era 20 minutos antes de eu chegar na casa. Ele tinha vendido meu carro enquanto eu estava dirigindo para lá. Provavelmente usou a chave reserva para entregar para o comprador enquanto eu estava dentro sendo expulsa. R$ 38 mil em ativos, sumidos numa única noite. Eu liguei para Bella. Ela atendeu no segundo toque, soando irritada como se eu fosse uma telemarketing interrompendo a noite dela. Você roubou meu laptop, eu disse, e vendeu meu carro. Eu não roubei nada, Bella retrucou. Nós te criamos, Corenza. Colocamos um teto sobre sua cabeça por 18 anos. Considere aquele laptop um pequeno pagamento da dívida que você nos deve. Além disso, a organizadora da festa da Vanessa precisava de um depósito. Você pode comprar outro computador. Você é solteira, tem menos despesas. Ela desligou. Eu fiquei ali no silêncio do estacionamento. O aquecedor chiava, a neblina caía, e algo dentro de mim finalmente se fechou. Não foi um estalo, foi um mecanismo de trava. Eu limpei a última lágrima que eu derramaria por eles da bochecha. Abri o laptop. A tela acendeu, pedindo senha. Parei de ser a Kenza, a filha que queria ser amada. Virei a Kenza, a auditora, a consertadora, a mulher que disseca podridão para viver. Eu não precisava mais chorar. Precisava rodar os números. Não dormi. Sono é para quem tem tempo a perder. E eu estava com prazo. O quarto do motel estava gelado. O aquecedor tinha desistido horas antes. Mas o frio me mantinha afiada. Sentei na mesinha. Meu laptop recuperado zumbia um som que parecia um coração voltando para o peito. Era hora de auditar os livros. Eu entrei no meu sistema profissional. Aqueles não eram ferramentas disponíveis para o público. Eram bancos de dados proprietários usados para rastrear ativos em dificuldade e passivos de alto risco. Comecei pela parte fácil, o dinheiro do meu carro. Rastrai a venda. Dali tinha colocado o sedã num site de leilão rápido. A transação fechou às 16h15 por R$ 8 mil. Um roubo para o comprador. Um crime para ele. Segui o rastro do dinheiro. Não foi para hipoteca. Não foi para contas. Foi para eventos dourados. Um serviço de organização de festas de luxo. R$ 8 mil. Ele vendeu meu carro para pagar uma fonte de chocolate e uma escultura de gelo para a festa de lançamento da Vanessa. Senti um gosto metálico frio na boca. Eles não estavam só roubando de mim, estavam me canibalizando para alimentar o ego da Vanessa. Cavei mais fundo. Fiz uma busca completa de ativos no Dale e na Bella. Esperava encontrar eles apertados. Eles reclamavam de dinheiro há anos, mas não esperava encontrar um cadáver.
As finanças deles estavam mortas na chegada. Tinham refinanciado a casa 3 vezes em 5 anos. Tinham estourado 4 cartões de crédito. E o maior sinal vermelho de todos, um aviso de inadimplência registrado há 30 dias. Eles não estavam só quebrados. Estavam há 30 dias da execução da casa. A casa, aquela de onde me chutaram para abrir espaço para Vanessa, nem era mais deles. Pertencia ao banco, e o banco estava vindo cobrar. Mas eu precisava de uma arma. Uma execução é triste. Não é alavanca. Eu precisava de um crime. Olhei para o pedido de refinanciamento mais recente. O que estava pendente para salvar da execução. Eu não podia hackear o banco para ver. Isso é coisa de filme. Mas eu conhecia o Dale. Conhecia a ganância dele. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Stone, um advogado corporativo que me devia um favor por salvar a firma dele de uma auditoria complicada ano passado. Preciso de uma empresa de fachada, eu disse. Chame de Vantage Holdings. Faça parecer uma boutique de investimentos especializada em ativos de alto risco. E depois preciso que você ligue para o Dale. Era a estratégia da isca. No meu ramo, a gente chama de alimentar a esperança. Você não ataca um animal desesperado. Ele morde. Você oferece comida. Deixa ele confortável. Deixa ele achar que está seguro. O Dr. Stone fez a ligação 1 hora depois. Ele interpretou o papel perfeitamente. Disse para o Dale que a Vantage Holdings representava um investidor privado procurando portfólios não convencionais e que estavam interessados em consolidar as dívidas dele para ajudar a carreira promissora da Vanessa. Eu monitorava o e-mail do Dale através de um servidor familiar compartilhado que ele nunca se deu ao trabalho de me remover. Observei a isca sendo engolida. Dale não só mordeu, engoliu o anzol inteiro. Respondeu em 4 minutos, babando sobre o faro dele para negócios e como a Vanessa estava à beira do estrelato global. O Dr. Stone mandou o follow-up. Para agilizar a avaliação, por favor encaminhe seu pedido de empréstimo mais recente enviado para o seu banco atual. Precisamos igualar a avaliação de ativos. Era um pedido padrão. Se o Dale tivesse sido honesto, teria hesitado. Mas Dale não era honesto. Era arrogante. Acreditava nas próprias mentiras. O e-mail chegou na minha caixa. Eu abri. Passei pelos valores inflados da casa, pelas dívidas subestimadas. Parei na seção de renda. Requerente, Dale Miller. Renda anual, R$85 mil. Correquerente, Vanessa Miller. Renda anual, R$200 mil. Fonte, parcerias de marca em redes sociais. Eu encarei o número. R$200 mil. Vanessa não ganhava 200 mil. Vanessa não ganhava 200. A marca dela era uma conta de Instagram inflada por robôs e uma caixa de camisetas encalhadas na garagem. Dale tinha mentido para um banco com garantia federal para conseguir empréstimo. Tinha fabricado renda para qualificar. Isso é estelionato bancário federal. Pena, até 30 anos de prisão e multa de 1 milhão. Eu salvei o documento. Fiz backup em 3 servidores seguros. Dale achava que tinha mandado um PDF para um salvador. Não sabia que tinha entregado o pescoço para o carrasco. Eu fechei o laptop. O sol estava nascendo sobre a lama suja no estacionamento do motel. Eu não era mais só a filha que chutaram para fora. Eu era a denunciante e era o banco. A armadilha estava armada. Agora era só esperar eles entrarem. O Dr. Stone ligou para o Dale na manhã seguinte para confirmar a reunião. Disse que o sócio silencioso, um investidor excêntrico do Vale do Silício chamado Sr. V, estava na cidade só por um dia e queria assinar os papéis pessoalmente. Pediu especificamente que a Vanessa estivesse lá, dando a entender que era fã da estética digital dela. Eles engoliram. Claro que engoliram. A vaidade era o maior ponto cego deles. Eu cheguei no escritório de advocacia 1 hora mais cedo. Evitei o saguão principal e peguei o elevador privativo para o andar executivo. O Dr. Stone me encontrou no corredor. Não perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Ele sabia como fraude cheirava e conhecia minha reputação. Só me entregou um cartão de acesso para a sala de observação da sala de reuniões. Eu sentei no escuro assistindo a câmera de segurança num monitor. Dale e Bella entraram primeiro. Estavam vestidos com a melhor roupa de domingo. Dale num terno apertado nos ombros. Bella num vestido que provavelmente comprou com o dinheiro do meu carro. Vanessa veio atrás usando óculos escuros grandes e parecendo entediada, mexendo no celular.
Eles sentaram na mesa longa de mogno. O Dr. Stone ofereceu champanhe. Era cortesia, mas Dale agiu como se estivesse pagando. Isso é de primeira linha, Dale disse, recostando na cadeira de couro. Só o melhor para o Império Miller. Eu observei ele girar a taça. A mesma postura da véspera de Natal. Arrogante, intocável. Então Bella disse, tentando soar casual. Quando o dinheiro cai na conta? Assim que a tinta secar, o Dr. Stone respondeu, polido como sempre. O sócio silencioso está ansioso para apoiar visionários como vocês. Ele acredita que a Vanessa tem potencial inexplorado. Vanessa se animou. Ele viu meu último reel. Bateu 4.000 views. Ele viu tudo. O Dr. Stone disse. É exatamente por isso que ele exigiu a garantia pessoal. Quer vocês totalmente investidos no próprio sucesso. Dale riu, já bêbado de validação. Investidos? Eu coloquei tudo nessa família. Estamos sólidos. Essa casa, essa marca, ele abriu as mãos como um profeta. Vai para a lua. Ele não leu o contrato. Não deu uma olhada. Só viu o dinheiro e os aplausos. Assinou. Bella assinou. Vanessa assinou como testemunha. Eles achavam que tinham assinado um empréstimo. O que assinaram foi uma armadilha. Enterrada fundo na papelada, havia uma cláusula de cross-default. Página 42, cláusula 7, dizendo que se qualquer informação no pedido se provasse falsa, o empréstimo entraria em default imediato. E na página 51 estava o verdadeiro gatilho, uma escritura de transferência em lieu de execução, assinada antecipadamente e guardada em escrow. Se o default fosse acionado, o título da casa transferia automaticamente para o credor, Vantage Holdings, sem batalha judicial necessária. Uma ratoeira ilegal. Fechou com uma caneta. Eles assinaram minha casa para mim enquanto bebiam meu champanhe. Na sala de observação escura, eu me levantei e ajustei o blazer. Olhando meu reflexo no monitor, não vi mais a menina que chorou na neblina. Vi a dona. Caminhei pelo corredor em direção à sala de reuniões. Era hora de fechar. O Dr. Stone juntou os documentos com a eficiência de um agente funerário, batendo a pilha num alinhamento perfeito, sons agudos finais num quarto silencioso. Excelente, ele disse. Os fundos serão liberados em breve, mas primeiro o sócio silencioso gostaria de dizer algumas palavras. Dale recostou, presunçoso. Mande ele entrar. Adoraria apertar a mão de um homem que reconhece um bom investimento. O Dr. Stone acenou para as portas duplas de mogno, mas não abriu. Simplesmente saiu do caminho. Eu empurrei elas, sem moletom grande, sem jeans de brechó. Entrei usando um terno cinza carvão cortado como uma arma, feito sob medida até o último centímetro. Cabelo preso, rosto limpo, presença alta. O sorriso do Dale congelou no meio da performance. Bella apertou os olhos como se tentasse forçar a realidade a entrar em foco. Vanessa não tirou os olhos do celular até o silêncio ficar pesado demais para ignorar. Corenza. Dale finalmente engasgou. Como você passou pela segurança? Ele estalou para o Dr. Stone. Essa é minha filha. Ela está sofrendo. Veio atrás da gente atrás de dinheiro. Chame a segurança. O Dr. Stone não se mexeu. Só fechou a pasta com um estalo seco que caiu como um tiro. Não acho que será necessário, eu disse. Calma. Calma de sala de reunião. A voz que se usa quando alguém esconde ativos nas Ilhas Cayman e finge que é intocável. Caminhei até a cabeceira da mesa. Dale ficou sentado, mas eu fiquei de pé sobre ele. Depois tirei um pequeno papel amarelo amassado do bolso e alisei na madeira polida. A voz da Bella tremeu. O que é isso? Meu ticket da casa de penhores, eu disse, do meu laptop. Você vendeu por R$800, Bella. Eu comprei de volta hoje de manhã. Pausei. E depois comprei outra coisa. Dale se levantou de repente, o rosto avermelhando. Chega. Você está se envergonhando. Saia antes que eu. Sentei. Eu não levantei a voz. Não precisei. O comando carregava o peso de alguém que assina contra-cheques. Dale piscou, atordoado, e lentamente afundou de volta na cadeira. Dr. Stone, eu disse sem tirar os olhos do meu pai. Mostre para eles a aquisição. As luzes diminuíram. Um projetor zumbiu. Luz branca cortou a parede. Uma escritura de propriedade. Endereço. Rua das Palmeiras. 1402. Proprietário anterior. Dale e Bella Miller. Proprietário atual. Vantage Holdings, LLC.
Dali encarou, apertando os olhos como se as letras pudessem se rearranjar em algo mais seguro. Não entendo, ele gaguejou. Isso é só papelada de garantia. Correção, eu disse. É uma transferência de título. Dali virou para o Dr. Stone. Do que ela está falando? Vocês nos enganaram. Vocês disseram que era um empréstimo. A expressão do Dr. Stone não mudou. Meu cliente me instruiu a executar uma aquisição padrão de ativo em dificuldade. A documentação é válida. Vocês assinaram a escritura voluntariamente. Bom dia. Ele saiu. A porta clicou fechada, selando nós dentro de um silêncio que de repente parecia sem ar. Dali apontou para mim com o dedo trêmulo. Você armou isso. Você criou essa empresa. Eu sou a Vantage Holdings. Eu disse com calma. E vocês acabaram de assinar a casa de vocês para mim? Bella estalou, a voz rachando em pânico. Isso é ilegal. Nós assinamos um empréstimo de 30 anos. Eu apertei o controle. O slide mudou. Agora a parede mostrava o pedido de refinanciamento que Dale tinha enviado à própria prova dele, ampliada virando confissão. Apontei para a linha de renda. Correquerente Vanessa Miller. Renda anual R$200 mil. Olhei para o Dale. Vanessa não ganha 200 mil. Ela ganha 0. Vocês submeteram informação falsa para conseguir financiamento. Isso é estelionato bancário federal. A sala ficou mortalmente quieta, exceto pelo ventilador do projetor. Cláusula 7. Continuei recitando de memória. Cross default. Qualquer informação materialmente falsa aciona default imediato. E a cláusula DUM diz: ao ocorrer o default, a escritura em lieu guardada em escrow é liberada para o credor imediatamente. Eu me inclinei para frente, palmas na mesa. Vocês mentiram, pai. Isso significa que o empréstimo entrou em default no segundo em que a tinta secou. Deixei as palavras caírem. E porque vocês deram default, a casa é minha agora mesmo. Dali ficou de um cinza doentio. Olhou para a parede, depois para mim, depois para Vanessa, cuja boca estava aberta, o celular esquecido no colo. Você não faria isso, ele sussurrou. Onde está a família? Família? Eu repeti, provando a palavra como algo falso. Família não te joga fora na neblina fria. Família não vende seu ganha-pão para uma festa. Eu me endireitei e chequei o relógio. Aqui está o acordo. Vocês têm 48 horas para desocupar minha propriedade. Se não saírem ou se danificarem um único acessório, eu entrego a prova da fraude para a Polícia Federal. Guardei o ticket da casa de penhores de volta no bolso. 30 anos, pai. Ou vocês saem quietos. A escolha é de vocês. Ele abriu a boca. Nada saiu. Só um homem pequeno e derrotado, percebendo tarde demais que não estava jogando contra uma filha. Estava jogando contra o banco, e a casa sempre ganha. Eles saíram. Saíram mesmo. O medo se provou o motivador mais forte que lealdade. 48 horas depois, a casa estava vazia. Contratei mudadores para tirar o que eles abandonaram, mas cuidei do acerto eu mesma. Escrevi um cheque de realocação depois de fazer as contas. Deduzi o valor de mercado do meu carro roubado, o custo de comprar de volta meu laptop, cada centavo do aluguel que eles cobraram de mim desde os 16 anos. O cheque final era pequeno. Mal dava para depósito de um 2/4 apertado na periferia da cidade. A notícia corre. Dali acabou atendendo clientes numa loja de materiais de construção por salário mínimo. Bella encarava as paredes de um aluguel que odiava. E Vanessa, a influenciadora com potencial de 200 mil. A carreira evaporou quando o financiamento parou. Ela começou a vender bolsas de grife online para comprar comida. Descobriu que não se paga aluguel com likes. Antes de colocar a casa à venda, eu caminhei por ela uma última vez. Ecoava, menor do que eu lembrava. Parei na porta do meu antigo quarto, ainda pintado com aquele rosa neon agressivo, o cheiro de tinta fresca pairando como uma mentira. Não repintei. Deixei como um monumento alto e inacabado para a ganância deles. Depois saí, tranquei a fechadura e escutei o clique. Limpo, final, satisfatório. No meu carro novo, no meu nome, puxei o celular. Rolei para os contatos deles. Dali, Bella, Vanessa. Sem adeus, sem discurso de encerramento. Só bloquear um por um. O silêncio depois foi absoluto caro. Sim, mas valendo cada centavo. Família não é sangue, é respeito. E se eles não podem pagar isso, não podem pagar você.
Me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história agora. Quero ver até onde ela viaja